a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas toda ao Teu nome. Somente ao Teu nome, Senhor, por Teu amor e por Tua fidelidade. Somente ao Teu nome seja a glória. É o que o salmista declara no Salmo 115. Não para nós. Nós somos servos do Senhor nesta terra. Nós somos emissários dEle. Nós somos representantes de Deus na face da terra. Nada do que nós fazemos é por nós mesmos, para nós mesmos, mas tudo é feito por intermédio do Seu Espírito agindo em nossas vidas e para a glória dEle. Não há nada do que façamos nesta terra para Deus que nós tenhamos qualquer mérito. O verdadeiro louvor, nos diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, ele nasce de lábios que confessam o Seu nome. O verdadeiro louvor, na verdade, ele nasce inspirado por Deus, por meio do Espírito Santo, ele passa pela experiência humana e nós então o devolvemos, nós devolvemos a Ele. Paulo disse no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, que todas as coisas são dEle, por meio dEle e para Ele. Por isso nós temos a escolha de sermos chamados a participar com Deus, mas nós não temos qualquer mérito em absolutamente nada. Com isso eu quero dizer o que a Bíblia ensina, de que ninguém ao amar a Deus ou fazer qualquer coisa para Ele, possa dizer, fiz alguma coisa primeiro e agora Deus me deve alguma coisa. A Bíblia diz que ninguém jamais conseguiu entregar qualquer coisa para Deus que Ele primeiro não nos deu. Ou seja, tudo que nós possamos ter ou fazer na presença de Deus é resultado do Seu amor e da Sua misericórdia. Eu e você só fomos salvos, diz a palavra de Deus, não porque escolhemos o bom caminho, não porque fomos sensatos, não porque nos esforçamos, não porque fomos mais santos do que o nosso vizinho, do que o nosso parente, mas a Bíblia diz que nós fomos salvos porque nós fomos alvo da graça de Deus. Só por isso. Só porque nós fomos agraciados, isso significa que não é por mérito nenhum meu, nenhum teu. Nós fomos salvos totalmente sem merecimento pelos méritos únicos, exclusivos de Jesus Cristo. Por isso ninguém jamais entrega alguma coisa a Deus que Deus já não tenha lhe dado. Portanto, quando eu me rendo ao Senhor, quando eu entrego glórias a Deus, quando eu oferto ao Senhor, quando eu oferto meu dinheiro, meu tempo, minha vida, quando eu oferto meus cânticos, quando eu oferto meu aplauso ao Senhor, eu não tenho mérito nenhum nisso. Não há nada que possa dizer, nossa, que adorador maravilhoso ele é, porque na verdade não seria se não fosse o Espírito Santo agindo nele. Portanto, não temos mérito nenhum, porque recebemos do Espírito Santo toda a inspiração, todo o talento, toda a salvação, toda a plataforma da onde nós usamos agora aquilo que nos deu para devolver a Ele em forma de louvor. Portanto, não há mérito algum em nós, não importa o que façamos, não importa o maior missionário, não importa o maior pregador, não importa se você é um Billy Graham, o maior ganhador de almas, ninguém jamais, Deus vai ficar devendo alguma coisa, porque Deus vai dizer, você não fez nada do que eu já não tivesse te dado. Deus vai dizer para Billy Graham, se você ganhou tantas almas, é porque eu te dei condições para isso. Deus vai dizer para o cantor, para o ministro de louvor, se você cantou e louvou, eu não te devo nada, porque eu é que te inspirei, eu é que te dei a voz, eu é que te dei a saúde, eu que te dei condições, eu que te dei o teu chamado. Ninguém merece absolutamente nada. Mas agora preste atenção nisso. Porque todas as coisas procedem de Deus, eu não tenho mérito nenhum naquilo que eu fizer para Deus. Porém, uma vez recebido, se eu não entrego, agora eu me torno devedor. Eu me torno devedor.
É por isso que quando Deus se manifesta, por exemplo, ao profeta Malaquias para tratar com Israel, sobre as questões das ofertas, dos dízimos, mas isso se aplica para qualquer outra área. Ele diz assim: poderá o homem roubar a Deus? Ele diz: todavia vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Mas espera aí, Senhor, como assim te roubar? Eu nunca roubei. Eu nunca vi um dinheiro do Senhor em algum canto e eu fui lá e peguei e pus no meu bolso. E Deus vai dizer: é verdade, você nunca fez. Porém, quando eu coloquei o dinheiro no teu bolso, do teu salário, quando eu te dei saúde, braços para trabalhar, inteligência para trabalhar, a porta de emprego para você trabalhar, a oportunidade do trabalho, quando eu te dei isso, fui eu que coloquei o dinheiro no teu bolso. E eu determinei que 10% disso não te pertence. Você não tem direito de usar. Tudo é de Deus, tudo é dele. Mas Deus disse: 90% eu deixo nas tuas mãos para você usar, governar, fazer do jeito que você quiser. Quiser torrar, torra. Quiser investir com sabedoria, investe com sabedoria. Mas também depois não reclama se não investiu com sabedoria. Agora os 10% são meus. E portanto, quando você detém uma coisa que não te pertence, aquilo se chama roubo. Toda vez que nós retemos a Deus algo que nós deveríamos estar entregando a Ele, algo que Deus já nos deu, nós estamos em dívida com Deus. Nós estamos roubando a Deus. Quando Deus nos deu o tempo que nós precisávamos, mas nós usamos o tempo, administramos o tempo mal, estamos em dívida para com Deus. Quando Deus nos deu o dinheiro e nós usamos o dinheiro mal e não entregamos na casa do Senhor, estamos em dívida com Deus, estamos roubando, retendo aquilo que é dele. Quando Deus nos deu razões para nós louvarmos o seu nome e nós não abrimos a nossa boca, nós não cantamos louvores ao Senhor, nós comparecemos na casa do Senhor e temos a coragem de afrontar o Deus vivo com o nosso silêncio, quando a Bíblia diz que Ele é merecedor de todos os louvores. Quando os anjos dos céus, perante o seu trono, cobrem a sua face porque não tem coragem de olhar para a sua santidade, cobrem os seus pés e com as outras duas asas eles voam e não dizem outra coisa dia e noite a não ser santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor dos exércitos. Não fazem outra coisa a não ser louvar, não fazem outra coisa a não ser adorar. E aí olhamos para a casa de Deus, olhamos para o povo de Deus comparece nos seus átrios e comparece nos seus atos como se Deus estivesse lhes devendo alguma coisa e não eles estivessem devendo algo a Deus. Por isso o salmista diz: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, porque na verdade nós não merecemos absolutamente nada. Jesus disse assim, e confesso que essa pregação era totalmente diferente do que eu ia pregar, mas o Espírito está dirigindo, vamos para esse lado. Jesus disse assim: depois de vocês terem feito tudo o que o Senhor lhe ordenou, tudo o que o Senhor mandou vocês fazerem, considerem-se servos inúteis. Inúteis. Olha só. Depois que você fizer tudo o que o Senhor mandou você fazer, não conte vantagem. Não ache que Deus está te devendo nada. Mas considere apenas um servo inútil. Por que servo inútil? Porque servo inútil é aquele que simplesmente faz somente aquilo que lhe é mandado. Servo útil é aquele que prevê, é aquele que antecipa, é aquele que é voluntário, tem espírito de voluntariedade. Ele tem o desejo de oferecer antes mesmo que o Senhor peça. O livro de Provérbios diz que nós devemos estar diante de Deus como o escravo, como o servo que fica de olho nas mãos do seu Senhor.
Porque o bom servo, ele está de olho nas mãos do seu Senhor. Ele não espera que o Senhor complete a sentença e diga: servo, me traga a carroça com os jumentos, prepare a minha carruagem, porque eu vou em tal lugar. Não, ele fica de olho nas mãos do Senhor. Um movimento das mãos do Senhor, ele já interpreta o que o Senhor está querendo e já agiliza e já corre e já está pronto a fazer, porque este é o servo útil. Agora, se servo inútil é aquele que faz tudo o que o Senhor pede, imagine o que é então aquele que ainda não faz nem o que o Senhor lhe pediu. Por isso não resta glória para nós. Tudo deve ser feito para glorificar o nome do Senhor. Mas aqui está a boa notícia. Aqui está a boa notícia. O Deus dos deuses, o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, Ele não é um Deus que exige adoração porque Ele é megalomaníaco, porque Ele necessita de aprovação, porque Ele necessita de que pessoas lhe firmem como Deus, como bom, como adorável. Não. Na verdade, quando Deus exige adoração, é porque Ele sabe de todos os malefícios para nós, quando nós deixamos de adorá-lo. Porque se nós retemos o louvor e a adoração que é devido a Deus, nós vamos extravasar essa adoração em algum outro lugar, em algum outro objeto. E aí este é o problema. Se nós não adoramos a Deus, se nós não reconhecemos a Deus, nós vamos reconhecer em alguma coisa menos digna. E então, em vez de eu louvar ao Senhor, reconhecendo que a minha vida é dele, que eu sou indigno de sua presença, mas ainda assim ele me chama de filho, de que eu não mereço absolutamente nada, mas ainda assim ele me escolheu. Quando eu me coloco na sua presença e adoro assim, eu na verdade estou sendo preservado, porque eu estou vendo a vida como ela realmente é. Mas quando eu retenho essas coisas e não agradeço a Deus, não louvo a Deus, não reconheço que tudo vem dele, que eu não sou merecedor, o que vai acontecer é que eu vou começar a me achar merecedor. Em vez de dar glórias a Deus, eu vou começar a dar glórias a mim mesmo. Eu vou achar que o meu trabalho é resultado do meu esforço, da minha inteligência, da minha esperteza, e é por isso que a Bíblia diz: deixe que a boca de outro te louve, não a tua própria. Quando você fizer aquela obra maravilhosa, seja lá o que for, seja a limpeza, seja o tratamento da piscina, seja a instalação do brick, seja o bolo que você fez, seja o móvel, a casa que você construiu, quando você olhar tudo aquilo, fizer bem feito, que você olhou assim e diz: olha, gostei, fui eu que fiz, mas está bom. A Bíblia diz: guarda isso para você, não saia se elogiando. Deixa que outro te elogie, que seja a boca de outro que te louve. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a achar que o que nós fizemos é por causa da nossa habilidade, nós estamos deixando de dar glórias a Deus, estamos dando glória para quem não merece, estamos dando glória para nós mesmos. Por isso nós temos que adorar a Deus e servi-lo, mas nós temos que entender: tudo é feito por causa do seu nome, para trazer glória para Ele, não a nós, mas a Ele toda a glória, por causa do seu amor e da sua fidelidade. E aqui é o que diz respeito a nós. Nada deve ser feito para a nossa glória, mas a razão de Deus operar em nós, e o que difere Deus do Deus da Bíblia, é que tudo o que Ele faz é para o nosso próprio benefício. Então, servir a Deus é o nosso maior benefício, porque quando eu sirvo a Deus, eu tenho recompensa. Quando eu busco a Deus, eu tenho recompensa. Quando eu obedeço a Deus, eu tenho recompensa. Então, na verdade, Deus fez tudo para que tudo convergisse em nós para o nosso bem. Por isso a palavra de Deus nos diz que todas as coisas no universo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Porque Deus desenhou a vida, Deus desenhou o universo, Deus desenhou a salvação desta maneira. Deus disse: eu vou criar uma criatura que eu vou amar tanto, que tudo que Ele fizer deve ser para a minha glória, mas quando Ele me entregar a glória, o maior beneficiário será Ele mesmo. Por isso, quando nós entregamos a glória a Deus, nós recebemos os benefícios. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome. O que mais nós temos nos dias de hoje são igrejas, ministérios, pastores que constroem verdadeiros impérios para si. Algumas igrejas, o nome delas é o que menos importa, porque a foto do pastor é tão grande, o nome do pastor, quando vai se colocar a propaganda do evento, do culto que vai ter, o nome do pastor aparece com mais destaque do que o nome da igreja, ou pior ainda, com mais destaque do que o nome de Jesus. Quando não é o nome do pastor, é o nome da denominação. Coloca o microfone na mão da pessoa para ela dar o testemunho na televisão e fala: conta a sua vida. Eu era miserável, o diabo fazia isso, a doença me fazia isso, o desemprego fazia isso, mas aí eu vim para a igreja tal e tudo mudou. Quando na verdade deveria ser: aí eu vim para Jesus e Jesus mudou tudo, independente de placa, independente de pastor, independente de ministério de louvor, independente de denominação, quem me salvou foi Jesus. Como aquele cego que foi trazido diante dos seus interrogadores, agora ele enxerga porque Jesus passou por ele, e eles dizem: esse Jesus não pode ter te curado, só Deus pode curar, dê glória somente a Deus, não dê glória para esse Jesus. Ele diz: olha, eu não sei. Não sou teólogo, não entendo, não sou filósofo, não sei como colocar as palavras bem. Só sei uma coisa: antes de Jesus era cego, depois de Jesus eu vejo. Então a glória só pode ser para Ele. E nós temos que aprender a dar glórias a Deus. O Espírito Santo está falando conosco hoje aqui, nesse exato momento, meu amado irmão, minha irmã, de que nós devemos fazer tudo para a sua glória. Mas os maiores beneficiados somos nós. Porque perguntam as nações aonde está o Deus deles? Aqui é o salmista falando em relação a Israel, a nação de Israel, dizendo: aonde está o Deus de Israel? Aquelas nações que cercavam, que se levantavam contra eles, que guerreavam, fosse o Egito, fosse a Síria, fosse a Babilônia, fosse quem fosse, eles se levantavam e diziam: vamos destruir. Um Senaqueribe da vida se levantava e dizia: vamos destruir. Um Nabucodonosor da vida se levantava e dizia: vamos destruir, e quero ver quem vai nos deter. Então o salmista escreve: por que perguntam as nações aonde está o Deus deles? Uma pergunta curiosa essa. Por que perguntam as nações aonde está o Deus deles? Porque só se fazia esta pergunta não no tempo de prosperidade, de livramento e de vitória, mas era no momento da derrota. A rainha de Sabá, por exemplo, quando foi visitar a Salomão, no momento do auge da prosperidade de Israel, ela não perguntou aonde está o Deus de Israel. A Bíblia diz que ela olhou e passeou por Israel e viu os tesouros, viu que a riqueza em Israel era tão grande que Salomão só tomava água em copos de ouro. Salomão trouxe tanto ouro para Israel que a Bíblia diz que a prata perdeu o valor. E quando ela viu aquela riqueza, aquela sabedoria, quando ela viu tudo que havia de prosperidade em Israel, ela não saiu perguntando aonde está o Deus de Israel. Ela disse: sobre o que me disseram, sobre o que Deus faz, não tinham me contado nem metade. Em outras palavras, o Deus de Israel é muito maior do que eu pensava. Não é no tempo da prosperidade que as pessoas perguntam aonde está o Deus dele. Não é no tempo da nossa vitória que as pessoas perguntam aonde está o Deus deles. É no tempo da derrota. É no tempo da luta, da provação, que as pessoas perguntam: cadê o Deus deles? É quando Jesus está pendurado na cruz que eles dizem: confiou em Deus, que Deus o livre, que Deus o tire dali.
Não era no momento que Jesus operava os milagres, porque aí eles viam a mão de Deus. Não era no momento em que Jesus estava ressuscitado e levantando seus pés do Monte das Oliveiras em direção ao céu. Ali todo mundo adorava e glorificava a Deus e dizia: esse é o Jesus, esse é o Cristo do nosso Deus. Mas é na hora da cruz, na hora da nossa derrota, na hora do nosso sofrimento, que aí as pessoas se viram para nós com a crueldade satânica de quem não se importa de já estarmos caídos, de quem não se importa de já estarmos machucados, e eles ainda se viram para nós e dizem: cadê o Deus deles? Interessante que ele pergunta isso, mas no versículo 3 ele responde a pergunta. O nosso Deus está nos céus e pode fazer, tem o poder, tem a capacidade para fazer tudo o que lhe agrada. Não há empecilho para Deus. Esse tudo que lhe agrada, usado nesse salmo, é baseado num dos fundamentos da Bíblia, que designa a natureza do Deus da Bíblia. E a natureza do Deus da Bíblia, nesse sentido, resume Deus em uma palavra: onipotente. Ou seja, Ele pode todas as coisas. Agindo eu, quem impedirá? Desafia o Deus da Bíblia. Se eu me levantar e disser que vai acontecer, quem é que vai dizer o contrário? Porque Ele é onipotente. Não há nada difícil demais para Deus. Não há nada impossível para Deus. Onipotente significa aquele que pode todas as coisas. Ele é El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso. Então, por que a pergunta anterior? Se o salmista sabe a resposta, por que ele pergunta? Por que pergunta às nações aonde está o Deus deles? Porque, na verdade, o que o salmista está perguntando, na verdade, deveria ser questionado desta maneira: por que razão deveriam as nações dizer aonde está o Deus deles? Porque, uma vez que o nosso Deus está nos céus, Ele não é, depois vai mostrar ali nos versículos, Ele não se compara a esses deuses daqui. Ele não se compara aos deuses de gesso, de pedra, de pau. Ele não se compara a esses deuses que podem ser conquistados, devastados, destruídos, quebrados. Ele não se compara a esses deuses. O nosso Deus está nos céus, Ele é intocável. Ninguém pode ir contra Ele, Ele está estabelecido, está firmado na glória. Ele está sentado num trono e reina para sempre. Quem é que vai conseguir dominar a Deus? Quem é que vai poder vencer a Deus? Para você entender o paralelo disso. A família real portuguesa, quando viu que Napoleão Bonaparte estava começando a dominar toda a Europa, eles tiveram uma ideia brilhante. Onde Napoleão entra, ele vai lá, entra no castelo, tira o rei, degola o rei e ele se torna o novo imperador. Então eles tiveram uma ideia brilhante. Eles falaram: vamos mudar para o Brasil. Quero ver Napoleão pegar a gente. Napoleão pode até invadir nossa terra. Pode até sentar no nosso trono lá em Portugal, lá em Lisboa. Mas eu quero ver ele nos tirar da nossa condição de imperadores de Portugal, de reis de Portugal. Porque para isso ele vai ter que atravessar o Atlântico. Ele vai ter que ir lá atrás da gente. Então, governando do Brasil, Napoleão foi vencido pela coroa portuguesa. Eles não precisaram lutar contra Napoleão. Napoleão foi vencido pelos outros. Eles só precisaram voltar a Portugal e assumir o lugar que sempre foi deles. É mais ou menos isso. O nosso Deus está estabelecido na glória. Não há o poder, não há homem que possa subir aos céus e destronar a Deus. E mesmo que o trono de Deus estivesse estabelecido nessa terra, não haveria força no universo, não haveria homem ou demônio capaz de depor Deus, de mover Deus do seu poder e da sua autoridade. Então, se Deus está nos céus e Ele pode fazer tudo, não há limite. E uma vez que Ele nos ama, uma vez que Ele designou a vida humana para que tudo convergisse para o nosso bem,
Então, por que deveria em algum momento as pessoas olharem para nós, ou as pessoas olharem para o povo de Deus e dizer onde é que está o Deus deles? Por quê? E nós vamos ver que nesta pergunta, é um tipo de pergunta onde é feito para que não que Deus responda, mas para que nós respondamos, porque a resposta está nas nossas mãos, está nas tuas mãos. Se as nações vão perguntar aonde está o teu Deus, ou se eles vão se dobrar e dizer o Deus deles está com eles. Está nas nossas mãos, não está nas mãos de Deus. Deus já determinou, Deus já nos amou, Deus já nos perseguiu com o seu amor. Ele foi nos buscar no buraco onde nós nos encontrávamos, Ele foi no abismo onde nós havíamos descido, Ele nos procurou, porque a Bíblia diz que não há onde fugir de Deus. Se fizer minha cama no abismo, Ele lá me encontra. Se subir ao mais alto pico, lá Deus está também. Não há como fugir da sua presença. E o texto que foi lido hoje na abertura do culto, não há também como fugirmos do seu amor. Não há fome, não há nudez, não há riqueza, não há demônio ou pessoa que possa nos afastar do amor de Cristo. Então por que haveriam as pessoas de olhar para nós e zombar e dizer, cadê o Deus deles? Que Deus fraco é esse? Que Deus protetor é esse que deixa eles passarem por tudo isso? Então, nos versos seguintes, ele vai dizer, porque quem teria motivo para ser zombado são os outros, não nós que servimos ao Deus verdadeiro, não nós que servimos ao Deus único, porque os ídolos deles é que são feitos de prata, ouro, e são feitos por mãos humanas. Essa é a zombaria da Bíblia a todos os deuses. Na época do politicamente correto, isso é inaceitável, mas como a Bíblia não muda e ela é a palavra de Deus, I don't care. Engula assim mesmo a verdade de Deus. A Bíblia zomba dos outros deuses, ela zomba das outras religiões. Em Isaías, Deus compôs, através do profeta, um dos mais belos capítulos da Bíblia, aonde Deus zomba dos outros deuses. Ele diz assim, o homem vai para a floresta, ele corta uma árvore com suas próprias mãos, usando o machado, usando o serrote. Ele então tira os galhos, tira as folhas, corta aquela madeira em vários segmentos. De uma parte da madeira ele faz uma cadeira, ele faz uma mesa. De outra parte da madeira, ele joga no fogo para usar como lenha, para se aquecer. E do que sobra, ele faz um Deus para si, se dobra diante daquele Deus e diz, ó meu Deus que me salvou. Deus está descrevendo o princípio de um artesão que junta material com suas próprias mãos, seja madeira, ouro, prata, gesso, seja o que for, pega as suas ferramentas, o martelo, ele pega ali o formão e começa a talhar um Deus, para depois vender deuses, para depois adorar o Deus que ele mesmo fez. E Deus começa a mostrar a incoerência dos ídolos, a incoerência dos deuses, a incoerência das imagens de escultura que são adoradas ao redor do mundo em todas as gerações. Em outras palavras, Deus está dizendo, se teve que ser feito por mãos humanas, não é Deus. É por isso que uma das primeiras coisas que Deus coloca já nos 10 mandamentos é não adorarás falsos deuses e não farás para ti imagem de escultura, porque Ele está dizendo, se você tiver que fazer uma imagem de mim, significa que eu não sou Deus. Você não precisa de uma imagem de escultura. Eu sou Deus. Quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Eu tenho que dizer qual é o teu nome, eu tenho que usar a sua identidade para dizer qual é o Deus, eu tenho que me apresentar a Faraó. No Egito existem milhares de deuses, ele vai me perguntar, qual Deus que te enviou? Foi Ísis? Qual o Deus? E ele pergunta, me dá um nome, me dá um nome. E Deus diz, você não precisa nem de um nome. Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o que sou. Não se preocupe nem com a questão do meu nome. O meu nome não vai fazer diferença nesse contexto.
porque se o faraó conhece ou não o nome, se já ouviu falar ou não do nome, não vai fazer a mínima diferença, porque eu vou humilhar esse faraó, eu vou fazer ele se submeter a mim de qualquer forma. Então basta você dizer para ele que o Deus que é porque é o Deus que te enviou. Os ídolos deles são feitos por mãos humanas. Tem boca e não podem falar, tem olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar. Para o Deus verdadeiro nós podemos cantar a antiga canção, segura na mão de Deus. Mas para os deuses falsos não adianta. Segurar nas mãos dos deuses falsos escorrega. Tem óleo de peroba neles, é feito de pau. É feito de pedra, não agarra, não segura. Agora o Deus verdadeiro nós podemos cantar, com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador. Porque o Deus verdadeiro tem mãos que seguram, tem mãos que ajudam. O Deus verdadeiro tem olhos que veem. E a Bíblia diz que os olhos dele sondam toda a terra, e não há como fugir do seu olhar. Ele tem boca e fala. Nós clamamos e dizemos, meu Deus, me socorra. E ele responde. Para Isaías ele disse, me busquem, me temam, me sirvam, me obedeçam. E então vocês vão clamar, e eu me apresentarei. Vocês gritarão, Deus, e eu direi, eis-me aqui. Porque ele tem ouvido e ele escuta. Ele não é como os deuses criados pelas nações. Ele é o único Deus verdadeiro. Tem o nariz que cheira o cheiro das nossas oferendas. A Bíblia diz que quando Noé desceu da arca, as águas retrocederam. Ele então oferece um sacrifício do Senhor, e a Bíblia diz assim, e Deus cheirou a sua oferta de sacrifício. Deus cheira. Ele tem pés que andam e vencem e conquistam por nós. Por isso ele diz, me siga. Por isso ele diz, me siga, vem atrás de mim. Eu vou conquistar territórios com você. Anos atrás, num dos momentos mais negros da minha vida, eu estava numa certa igreja orando, e naquele meu desespero eu estava orando a Deus e pedindo ajuda, me socorre Jesus, me ajuda. E no momento que eu fechei o olho, Deus me deu uma visão. Eu me vi como um menino de 5 anos de idade. Deus me fez ver até com o calçãozinho que minha mãe me mandava usar. Eu era um menino de 5 anos de idade. E eu estava num pântano horrível, aquele pântano de filme de terror mesmo. Eu estava naquele pântano horrível, o céu todo negro. E quando eu olhei do meu lado, eu via um homem, eu não conseguia ver o rosto dele, mas eu via que ele era jovem. E ele estava usando uma camiseta branca e uma calça jeans branca. E ele agarrou na minha mão. E ele começou a correr tão rápido que ele ia me arrastando. Ele ia me arrastando no meio daquele pântano. Mas ele ia me guiando e me atravessando. Ali eu entendi. O pântano vai ficar para trás. Porque eu não conseguia encontrar a saída, mas o Senhor sabia. E o Senhor agarrou na minha mão. E o Senhor que tem pés que andam, não são como os pés dos ídolos que têm que ser carregados sobre os ombros das pessoas. Não são como os ídolos que têm que ser bem equilibrados, porque senão caem, quebram. O nosso Deus, Ele nos carrega, Ele nos leva, Ele caminha a passos largos, passos triunfantes para nos conceder a vitória.
Por isso o salmista está, pelo Espírito Santo, zombando dos outros deuses, zombando das outras religiões e dizendo, eles é que olham para nós e perguntam, cadê o Deus deles? Eles é que tinham que perguntar, cadê o Deus deles? Porque o Deus deles tem mão, mas não faz nada, está grudada, é de gesso. Tem pé, mas não caminha, precisa que carreguem. O Deus deles é que eles tinham que perguntar. Ele tem mão e vai lá, vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer, e aí começa a dar tudo errado. É profissional e começa a dar tudo errado. Trabalhou e fez direitinho, mas não recebe, não consegue ver o A sociedade da Índia é toda dividida em castas. Existe uma casta da Índia que é a casta dos macacos. É gente. Mas como eles adoram o Deus macaco, eles têm que se tornar macacos. Então eles andam nus, vivem na floresta, deixam crescer todos os pelos do corpo, sobem em árvores, agem como animais. Na Índia existe Shiva, a deusa da destruição, por isso não é de se admirar que lá na Índia existam a casta dos pobres, que chamam de os intocáveis, mas na verdade significa que aquele ali não pode prosperar nem que queira, nem que tenha oportunidade. Ele nasceu para ser miserável, ele vai ser miserável, porque o Deus que ele serve é o Deus da miséria. Então é normal nessa casta, na casta dos intocáveis, que quando nasce uma criança perfeita, eles quebram a perna ou o braço daquela criança para que ela se torne aleijada, porque ela vai viver de esmola. Essa é a casta. Esse é o Deus que eles servem. Antes de William Carey, o primeiro missionário cristão a entrar na Índia, por milênios, por causa da deusa Shiva, por causa dos deuses da morte e da destruição que imperavam ali e que eram adorados na Índia, imperam até hoje. Quando um homem morria, a sua esposa tinha que ser sacrificada e enterrada, queimada na mesma pira em que ele era queimado. Se tem um lugar que a mulher não queria que o marido morresse, era lá. Vida longa ao meu marido. Porque no dia que o cara batesse as botas, ela estava frita, ou melhor, assada. De onde vem um pensamento tão perverso? De um Deus perverso. Você adora e se torna como Ele. Agora imagine os deuses gregos, os deuses romanos, que tinham o Deus da embriaguez, o Deus das orgias, as deusas do sexo. Como é que você acha que aquelas sociedades se tornaram tão pervertidas? Por causa dos deuses que eles serviam. Por isso o salmista termina de fazer menção a esses deuses falsos e dizem, não, confie no Senhor, ó Israel, Ele é o teu socorro e o teu escudo.
Confie no Senhor, vocês sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Então ele está dizendo, em outras palavras, ele está começando a dar a resposta, porque ele pergunta lá, por que haveriam das nações zombarem de nós e perguntarem aonde está o nosso Deus? Ele está dizendo, a razão pela qual eles zombam de nós é porque nós nos afastamos de Deus, ou porque nós deixamos de confiar no Senhor e buscar a Deus como Ele nos manda, adotar os seus princípios como Ele nos manda adotar os seus princípios. Por isso nós fraquejamos, por isso nós sofremos o que temos que sofrer, e então as nações ainda zombam de Deus, dizendo, cadê o Deus deles? Mas não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a culpa de Deus. Deus continua no trono e continua poderoso para fazer aquilo que Ele quiser. Então, na verdade, quando as nações zombam de nós e diz, cadê os Deus deles? A resposta está, porque nós não estamos confiando no Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Deus disse para Israel, Israel, quando você me seguir, quando você me obedecer, não se desviar de mim nem para a direita, nem para a esquerda, quando você me adorar, quando você me colocar no centro da tua vida, do teu pensamento, do teu coração, dos teus valores, quando você me colocar em primeiro, Israel, os teus inimigos virão a ti por um caminho e fugirão por 7. O inimigo virá tentar te destruir e você é que os destruirá e ainda os conquistará. Deus disse para Israel, Israel, se você me temer, se você confiar em mim, se você andar pelos meus mandamentos, se você confiar a ponto de andar bem pertinho de mim, fala comigo, busca a minha voz, ore. Então você verá, Israel, que nenhuma nação jamais vai dizer aonde está o teu Deus, porque eu serei contigo. Aonde quer que você andar, eu serei contigo. Deus disse sobre Israel e também para o seu povo, Ele disse assim, sobre tua tenda, Israel, não vale encantamento, não vale maldição, não adianta mandinga, não adianta xingar, não vale. Porque o Deus de Israel é mais forte. Mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Anda pertinho de mim, me busca, me tema, não se afaste de mim. Não se afaste de mim, anda pertinho de mim, me consulte e escute. Peça e me ouça. E aí você vai vencer, Israel, você vai vencer, igreja, você vai vencer, meu irmão, você vai vencer, minha irmã. Por isso ele diz, confie no Senhor. Confie no Senhor, ó igreja, Ele é o teu socorro e o teu escudo. Confie no Senhor, ó famílias, Ele é o teu escudo e o teu socorro. Confie no Senhor, obreiros, pastores, sacerdotes, ministros de louvor, professores de criança, professores de jovens. Confie no Senhor, Ele é o teu socorro e o teu escudo. Vocês que temem ao Senhor, não é pastor, não é ministro, não é obreiro, mas teme ao Senhor, confie no Senhor, Ele é o teu socorro e o teu escudo. Ele é ambas as coisas, o socorro e o escudo. O socorro de quando o inimigo vem, de quando o mal vem, e eu digo, Senhor, me ajuda, e o Senhor vem e socorre. O Senhor vem e te tira, o Senhor vem e te livra, o Senhor vem e te protege. Mas Ele também é o escudo. Ou melhor, ele é o socorro quando as coisas nos atingiram, e então Ele nos dá vitória. Mas Ele também é o escudo quando as coisas estão vindo, e Ele diz, daqui você não passa inimigo. Porque Deus se interpõe entre nós e diz, aqui não entra.